Bom, a semana passada a gente arrancou aquela travessa que ficava aqui embaixo. E quando eu falo a semana passada, não é no sentido figurado e sim no literal, porque a gente fez o vídeo que vocês vão assistir hoje, no momento que a gente está fazendo esse, exatamente a semana passada. E esse, se tudo correr bem, vocês vão ver no domingo que vem. Tá, hoje é dia 5 de julho. E então, sem a travessa, a gente vai precisar soldar essa daqui por dentro. Então eu já estava analisando aqui como que a gente vai fazer. Eu vou precisar dar um acerto aqui nas rebarbas das chapas anteriores que tem, para que a gente consiga fazer o melhor, vamos dizer assim, casamento possível entre a chapa nova, que vai ficar aqui nessa posição, e a antiga. Então pequenos detalhes como essa rebarba, algumas rebarbas que estão ali, até o próprio ângulo dessa chapa aqui, eu vou ter que acertar para que a gente consiga o melhor acabamento possível. Como eu nunca troquei essa chapa, eu tenho dúvidas em relação principalmente a esse ângulo aqui. Então eu acredito que a gente vai precisar rebater um pouco para que ele fique nessa posição e não muito inclinado dessa forma, porque eu acho que aí ele vai dar problema para a gente montar o que vai ficar nessa condição aqui. Então eu e a Bianca, a gente foi lá falar com o nosso amigo Gustavo lá na Jocar, que é onde a gente tem comprado as latas, porque aparentemente lá é onde tem a maioria delas, tá? E recomendo, para você não ficar implorando por latas de combinhas antigas, dá uma olhada lá. Se você estiver na Zona Oeste, no Butantã, vai lá na Jocar da Corifei e fala direto com o Gustavo, que ele é muito atencioso. Um abraço, Gustavo, se você estiver vendo esse vídeo aqui. Então a gente comprou a nova, porque a antiga, o modelo antigo era aquele que usaria a dobradiça original até 83. Como a gente está com a tampa está com lacre, tudo aquilo que a gente comentou no vídeo da semana passada, a gente resolveu, pelo menos nesse momento inicial, partir para o lado mais fácil, uma vez que a gente não quer, não está buscando um status de Zé Frizinhagem aqui. A gente quer simplesmente que a tampa feche e que a gente abra no momento que precisar, sem muita frescura. E aquela tampa até hoje atendeu, a não ser no momento que tudo ali ruiu, tá? E a gente tendo isso daqui sólido ali, aquela tampa vai continuar atendendo por enquanto. Eu estou colocando dessa forma simplesmente para a gente confirmar que essa chapa aqui, ó, ela vai ficar completamente na vertical, e que eu vou ter que rebater essa parte aqui sim, para que a gente consiga esse resultado externo aqui. Porque se eu não rebatesse e soldasse assim, essa parte provavelmente ela ia tentar ficar inclinada, e não é isso que é desejável. Então eu vou, antes de colocar essa chapa ali, eu vou rebater todo esse canto aqui num ângulo aproximadamente de 90 graus. Mas isso a gente não vai fazer agora. E por quê? Porque a Bianca vai mostrar aqui, ó. Aqui tá completamente trincado, ó. A chapa tá solta. Então aqui em cima a gente tem alguns problemas também, até aqui em cima. Aqui onde eu tô com a mão, eu perguntei pro Gustavo se ele tinha essa peça. Ele não tem. Aqui existe uma, vamos dizer, uma coluna da traseira que sobe até aqui, e aqui é onde a gente vai, onde existe essa travessa horizontal que vai segurar a tampa do motor. Então, antes de colocar ela aqui na posição, o que eu vou fazer? Eu vou soldar esse trincado que existe aqui, dentro da medida do possível e dentro da nossa realidade, tá? E a mesma coisa a gente vai fazer aqui. Bianca, mostra aqui. Aproveitando que a gente estava mexendo ali, eu passei a lixadeira aqui, a gente percebe que aqui também a gente tem o mesmo problema que ali. Um trinco quase que de fora a fora aqui, pelo menos da metade
do lado esquerdo e que foi meio que camuflado com massa. Esse é o problema real da massa. Não é que um carro com massa ele vai ser depreciado ou alguma coisa assim. O problema é quando você aplica a massa para esconder um serviço mal feito. Ó, aqui só foi ponteado e o cara aplicou a massa porque provavelmente falou, já vai atender ali o dono da combinha, ele não vai ter que se preocupar. E aí o que acontece? A ferrugem vai atacando por baixo, criam-se bolhas, e aí você olha e fala, ai, porque fizeram com massa. Não é, se você soldar direitinho aqui, nivelar com a massa, você não vai ter problema, a massa vai ficar aí por décadas, tá? Você vai ter problema em outros pontos aí da tua estrutura, mas não num lugar que você fez bem feito. Então a gente vai começar soldando aqui, né, nessa parte vertical aqui, antes da gente chegar no reparo que a gente precisa fazer, e aqui na tampa. Qual que é a notícia triste? A notícia triste é que desde o dia que a gente chegou com o maçarico, a Bianca vai mostrar que está atrás dela agora, desde o dia que a gente chegou com o maçarico, praticamente todos os momentos que ele foi usado, foi feita uma filmagem, ou seja, a gente usou pouco o maçarico, e eu comprei tudo novo, e já acabou o meu acetileno, tá? Ele está praticamente no fim, então eu não sei com esse pouquinho de acetileno que eu tenho aqui, quanto que eu vou conseguir soldar. Mas hoje a gente vai adiantar tudo que a gente puder e amanhã isso já está marcado comigo e com a Bianca. Assim que a gente acordar, a gente já vai comprar um acetileno novo para poder finalizar a combinha, porque hoje com certeza o acetileno que está aqui não é suficiente. Bom, ferramentas que a gente vai precisar usar. A primeira, uma escova de aço. E a escova de aço, antes de começar a solda, principalmente numa situação dessa onde você tem tinta, fundo, massa, ferrugem, sujeira, você vai, antes de colocar o maçarico, você vai passar a escova para reduzir ao máximo o que você pode considerar que seja um contaminante. E é o que eu estou fazendo aqui. Esse é o primeiro ponto. Segunda ferramenta que você vai usar, um alicate igual esse daqui, que é um alicate de pressão para segurar a chapa no momento de você soldar. Aqui você pode até tentar usar um alicate de pressão normal, se você tiver duas chapas paralelas ali, sem relevo, sem ressalto, é até possível. Mas no momento que você tem uma superfície, vamos dizer, composta dessa daqui, você não consegue usar um alicate de pressão porque ele não tem onde pegar. Então esse alicate aqui é específico para isso, tá? Então a gente vai colocar ele aqui. Aqui você não precisa colocar muita pressão, porque também eu não quero deformar a peça ou colocá-la numa situação que ela não vai segurar legal. Na verdade, na posição que eu coloquei não estava bom. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Ó, aqui ficou relativamente bom, mas por quê? Porque eu não vou soldar aqui, eu vou soldar aqui por trás primeiro. Deixa eu ver se eu prendo melhor aqui. Pronto, então eu vou soldar aqui por trás primeiro. Como é somente um trincado, eu vou optar por usar o latão aí, não vou usar uma vareta de ferro, e a gente vai tentar fazer de cima até embaixo da melhor forma que a gente puder. Eu tô quase chegando embaixo, quando junta esse monte de fuligem aí, que é resto de tinta, gordura ou sujeira que carboniza, aí é legal dar uma escovada. O problema é que conforme eu vou chegando embaixo, a gente vai descobrindo massa, e aí você vai ter que saber exatamente o momento de parar, porque senão você não vai vencer, você tem que ter um momento ali que você para, que você vai entender que é legal parar com a solda, porque senão você vai detonar toda a massa.
Aqui existe uma chapa interna que é o que dá o acabamento. E no momento que você coloca calor na chapa onde ela está soldada, ela acaba dando uma pequena empenada. Então você tem que ter o cuidado de depois esquentar a chapa de novo, ó. E com o martelinho vamos dizer assim, desempenar ela. Opa! Bom, eu fechei o trincado que tinha com latão. O tempo vai dizer se eu fiz bem ou mal. Mas para essa parte isso já vai ser suficiente, ó. A gente já conseguiu uma certa resistência mecânica que a gente não tinha. Agora daqui para baixo eu vou fazer com uma vareta de ferro mesmo, porque aqui sim é um ponto onde a gente vai precisar ter o máximo de resistência, ao contrário desse trincado aqui que é só a função de fechar o buraco mesmo. Então agora eu vou colocar esse trincal para cá, eu vou pegar uma vareta de ferro e vou fazer esse cantinho aqui. Então aqui eu estou soldando com uma vareta de metal, de ferro. E aqui sim é importante que a gente consiga, vamos dizer, o máximo de resistência mecânica aí, para que não rache, a tampa não caia de novo. Então não adianta aqui você querer dar um pontinho de solda ou outro e passar massa em cima, tá? Então é preferível você ir devagar com a solda, da forma que a gente tá indo, mas fazer uma solda o mais resistente possível. Aqui eu estou fazendo o mesmo reforço que eu fiz na parte de cima, eu estou fazendo aqui na parte de baixo, e essa parte aqui é sem miséria, para que a gente não tenha ou pelo menos evite uma trincada aí prematura da superfície. Ou seja, eu estou colocando uma solda por cima e uma por baixo, tá? Isso tudo antes da gente colocar a travessa, porque depois que a gente colocar a travessa, essa parte aqui fica praticamente inacessível. O que você tem que estar preparado quando for fazer uma solda desse tipo é que muitas das chapas que vão estar escondidas aqui, elas estão enferrujadas. Então quando você dá o calor assim e deixa ela incandescente, se ela tiver muito ruim, ela vai desaparecer, tá? Então você tem que tomar cuidado para ver a chapa que está de fato sólida aqui, para que você consiga fazer um reforço de verdade, não simplesmente um reforço para dizer que fez alguma coisa, entendeu? Aqui também entra alguns outros fatores. Se você se você manda teu carro para uma oficina fast food de alta produção, o cara vai pontear e vai passar uma massa ou vai colocar outra chapa por cima. E por quê? Primeiro, soldar dói, tá? Cansa e gasta o gás que você estiver usando aí. Então, quanto mais rápido você fizer essa etapa aqui, isso, vamos dizer, do lado comercial, mais lucro você ganha, maior é o seu lucro. E que não é nosso caso aqui, porque aqui a gente está gastando a maior quantidade de gás, de vareta e de tempo. A Bianca está mostrando como é que ficou a solda. A gente ainda tem pequenos defeitos, como aqui um furinho, alguma coisa assim, mas pelo menos agora a peça está aparentemente sólida. Não que isso tudo vai suportar a tampa traseira, mas se a gente depois fizer uma solda com a mesma vontade, vamos dizer, no restante do conjunto aí, a gente vai conseguir uma certa resistência aí no conjunto. Agora a Bianca vai afastar um pouquinho, porque eu vou passar a lixadeira para dar uma limpada na solda, para a gente ver se a gente precisa fazer mais alguma solda menor.
Bom, eu dei uma boa lixada aqui, a gente já encontra pequenos defeitos, pequenos furinhos aqui. Então antes de partir para outra etapa, eu vou fazer um segundo tempo aqui, vou dar mais uma soldada aqui com ferro, com a vareta de ferro, para que a gente possa partir para outro lugar. O maior desafio, um dos maiores desafios quando você vai fazer um serviço desse, é que normalmente ele não está numa posição que seja confortável para você fazer a solda. Então você tem que ficar todo torcido e é bastante inconveniente. O outro desafio, ó, na imagem não vai aparecer muito, mas por exemplo, a gente está chegando com o maçarico, como eu já disse, em cima de chapas que estão comprometidas, já estão enferrujadas. Então, por exemplo, nessa região onde eu estou encostando o maçarico agora, a gente observa, quando a gente está com o óculos de proteção, que em alguns lugares que a gente encosta, a chapa demora um pouco mais para ficar incandescente. Significa que você tem ferrugem na superfície e é só você esperar um pouquinho naquela região que a ferrugem vai queimar, vamos dizer, ela vai ficar na forma líquida e o óxido de ferro ele vai flutuar em cima da parte que você tiver derretido. Então aqui, eu não sei se vai aparecer no vídeo, mas olha, eu estou brigando com uma parte enferrujada, que está enferrujada de lá por trás. Então você encosta o calor, se você encostar um pouquinho mais, a chapa já derrete, porque está muito fina, e no lugar de fechar o buraco, você vai abrindo. Então você tem que ir devagar, de longe, olha lá, igual eu estou fazendo, e ir literalmente depositando o material da forma que a gente está fazendo aqui. Eu estou só de longe, quase que uma solda fria, ó. Você vai depositando o material, espera esfriar um pouquinho, depois você vem derretendo ele, e aí, de acordo com a tua habilidade, e a habilidade ela só vai vir com o tempo nisso, principalmente pra gente que não faz isso todos os dias, ou seja, ela não vai vir nunca pra mim, tá? Por isso que eu tô demorando tanto para fazer esse buraquinho. Mas você vai devagarinho, olha, fazendo pequenas pontes com o arame de solda, olha lá. Aí no finalzinho estoura uma bolha, ó. Eu vou deixando assim. Olha lá, espero esfriar um pouco. Agora eu venho o mais devagar possível, sem colocar o maçarico muito, a chama do maçarico muito na vertical. Aí você vai, vamos dizer, olha lá, eu vou derretendo e o metal, aí sim você consegue aquecer a superfície de uma forma mais uniforme, e o metal acaba se espalhando e criando, vamos dizer, ó, aqui nessa parte, ó lá, não sei se vai aparecer no vídeo, mas tem oxidação, então não está pegando, ó. Depois que você esquenta um pouco, você desloca a camada de óxido, e aí sim o metal fica todo por igual. Então isso daqui é uma coisa que vai da paciência da pessoa que está fazendo e da destreza, que é o que falta pra gente. A gente tem vontade, tempo, e o gás está acabando também. Mas pelo menos a gente está se esforçando. Ó, acabei de abrir o mega buraco agora. Agora eu vou esperar esfriar e vou finalizar ele. Bom, a Bianca está mostrando aí o remendo que eu fiz e eu acabei passando a lixadeira. Aproxima um pouquinho, Bianca. Isso foi o melhor que eu consegui, tá? Eu não tenho habilidade para fazer nada melhor do que isso. E a gente vai agora, não vou ficar tentando tampar pequenos buraquinhos aí. Depois que tiver toda a estrutura reforçada, aí a gente vê o que a gente vai fazer, se a gente vai fechar os buraquinhos menores com latão ou se vai ser direto com a massa.
O importante é que a gente não tem mais as partes podres, tudo que foi podre acabou, o maçarico acabou queimando. E isso às vezes é uma coisa que atrasa e muito o serviço, porque alguns pedaços de metal acabam queimando, sendo que você não imaginava que isso aconteceria. Bom, agora a gente está prestes a soldar essa peça aqui. Então eu vou colocar ela aqui, já na posição que ela vai ficar em definitivo. Que é aqui. Eu vou pegar essa daqui também, né? Pode ficar mostrando, porque eu também tenho dúvidas em relação ao alinhamento. Tá, essa ela vai vir aqui, e aqui esse quadrado aqui, ó, ele tá na verdade sobrando aqui porque ele faz parte do remendo anterior. Então o que eu vou fazer? Espera um pouquinho só. Deixa eu ver o alinhamento aqui. O que eu vou fazer, ó. Esse daqui ele fica completamente encostado aqui nessa parte. Isso é desejável, só que a gente só vai colocar esse daqui por último. Antes de colocar esse, a gente vai ter que colocar esse interno. E a gente nota aqui que a gente fica com uma bela de uma sobra aqui embaixo. Então na verdade a gente vai ter que dobrar essa parte de cima, conforme a gente já tinha imaginado. Dobrar essa parte de cima para que isso daqui fique mais ou menos dessa forma. Pelo menos é isso que eu tô imaginando. Então agora a gente vai lá na morsa e a gente vai com o martelo devagarinho, a gente vai tentar dobrar essa chapa. Vou prender aqui na morsa então, e devagarinho eu vou batendo dessa forma. Eu vou tentar pegar alguma coisa que sirva de apoio aqui de base, para a gente manter, vamos dizer, um padrão de altura, para que ele não fique completamente ondulado. Bom, eu preferi fazer isso. Eu vou abrir aqui a morsa do jeito que a gente abriu, e eu vou martelando devagarinho. Depois, se precisar, a gente dá uma alinhada na extremidade da chapa. A Bianca agora ela vai ter que sair daí, porque eu vou ficar empurrando dessa forma, Bianca. Bom, eu dobrei aqui num ângulo que eu acho que vai ficar mais favorável pra gente. Então agora eu vou colocar aqui na posição. Lembrando, e é importante a gente ter isso em mente, que sempre no momento da solda, o metal ele dá uma empenada, e isso daí a gente acaba corrigindo na marteladinha ou pressionando com alicate, alguma coisa assim. Então o que eu vou fazer aqui? Aqui é importante no momento que a gente solde que isso daqui esteja o mais prensado possível. E para prensar a gente vai precisar desse alicate, vai precisar de um calço de metal, que vai ser, no caso, esse quadradinho aqui, que a gente vai colocar aqui embaixo, para que o alicate tenha espaço para beliscar aqui a peça que a gente quer. Então, antes da gente prender ela em definitivo para uma solda, que na verdade a gente vai pontear aqui e do outro lado para manter a peça no lugar, e depois sim a gente vai soldando aqui por baixo, batendo conforme a gente enxergue a necessidade. Essa pequena aba aqui provavelmente só vai no lugar no momento que a gente colocar a parte externa aqui da estrutura. Então eu vou tirar, porque esse quadradinho aqui eu acho que ele vai me atrapalhar. Pera aí, Bianca, deixa eu só confirmar, pode ficar aí mesmo? Deixa eu só confirmar se ele vai atrapalhar, porque se ele não atrapalhar, é bom na verdade ter um quadradinho a mais aí como reforço. Ó, vai ficar mais ou menos assim, e aqui é onde vem a borracha. Cuidados que a gente vai ter que ter, a gente vai ter que ir fechando a tampa devagar para tentar manter o perfeito alinhamento, porque imagina que isso daqui fique meio centímetro mais alto aqui ou mais baixo ali,
a gente não vai conseguir depois fechar a tampa do jeito que precisa. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar essa chapa pela última vez, vou tirar a rebarba interna aqui, que é o resto da solda essa daqui, ó. Eu vou tirar só essa pequena rebarbinha e aí a gente vai soldar ela, vai colocá-la na posição e vai soldar definitivamente. Ainda que essa tampa não esteja perfeitamente alinhada, mas de qualquer forma ela precisa fechar bem aqui nessa parte. Então eu só quero fazer uma marcação aqui externa na medida tanto desse lado quanto do outro. Então eu vou descer. Aqui é complicado, aqui não tem muita referência. Ó, eu marquei 45 aqui até a parte de baixo. Agora a gente vai do outro lado e eu vou marcar aqui 45 também. Ó, e na verdade a gente não tem uma referência de altura em relação a nada, porque essa peça é móvel, a tampa também, ela teoricamente ela não tem muito alinhamento. Então o que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou marcar a linha limite da tampa, que é mais ou menos aonde eu marquei, para a gente manter no momento que a gente for colocar a parte externa na mesma altura dos dois lados, porque aqui a tampa a gente não consegue fazer um alinhamento bom e ela vai estar aberta de qualquer forma, porque a gente vai precisar ter o espaço para fazer o serviço. Então isso aqui vai ser só uma referência para eu saber mais ou menos a tampa fechada aonde ela fica. O que dá para fazer, deixa eu ver, aqui eu não consigo visualizar uma referência ali na parte de baixo até aqui em cima. Não seria o suporte do para-choque, não seria isso aqui, porque isso daqui é uma peça parafusada. Bom, mas vamos lá, vamos ver se a gente tem mais ou menos a mesma altura aqui. 48, vamos do outro lado, Bianca. 48, a gente não tá tão fora assim. Então vamos considerar o seguinte. Eu vou fazer uma marcação de 43 aqui. Não sei se é 5 centímetros o tamanho total ali, mas pelo menos a gente vai ter a mesma referência dos dois lados. 45, tá certo aqui? Olha, já deu uma diferença violenta. Então é melhor eu não usar essa segunda marca como referência, porque essa saia inferior aí, ela sai e ela não vai poder ser usada para que eu faça o alinhamento. Então eu vou fazer o alinhamento simplesmente através dessas duas marcas de cima, que é o que eu vou ter que fazer. Bom, agora a gente abre a tampa e coloca a chapa na posição definitiva. A primeira coisa que eu vou fazer vai ser usar o alicate para travar aqui no meio essa peça aqui, e aí a gente vai tomar mais algumas medidas para não fazer besteira na hora de soldar, porque se aqui eu tiver entortado menos do que o necessário, essa parte vai ficar mais baixa do que a outra. A Bianca vai ter que dar uma pausa agora porque ela vai me ajudar aqui. O alicate está segurando ela numa posição que a gente considera a ideal, e eu estou fazendo duas pequenas marcas aqui, uma de cada lado, simplesmente para a gente saber se essa chapa ela não está inclinada mais gorda para um lado do que para o outro. A gente está com 8,5, quase 9 aqui, e aqui é a mesma coisa. Então teoricamente a gente está na posição ideal, que a gente pode talvez até se encorajar a prender a peça. E eu vou começar prendendo ela, vou dar um ponto aqui na parte de cima, onde a gente tem uma parte oxidada, do mesmo lado, na mesma parte do lado de lá, aqui embaixo. Então eu vou conseguir uns 4 pontos aqui de sustentação. Se eu achar que o negócio está firme, aí eu vou começar a prender essa parte aqui. Para que eu prenda essa parte, porque afinal essa parte é fundamental, porque ela vai segurar o assoalho
plano, essa chapa da assoalho ela não vai ficar subindo e descendo, não é isso que a gente quer. Antes de soldar essa, o que eu vou precisar fazer? Eu vou ter que tirar essa ferramenta e fazer um teste com a externa para ver se isso daqui não vai ficar muito para fora ou muito para dentro, porque aí eu vou arruinar a solda que eu possa fazer. Então agora a gente vai dar alguns pontos de solda e torcer mais do que nunca para que o gás não acabe agora. Só um pontinho para manter na posição. A chapa ela fica estralando todinha, até do outro lado ali ela está estralando por conta do excesso de calor em um ponto, então ela fica empenando. A chapa deve sofrer bastante com isso. Vai bem mais tranquilo, a gente só dá uma chapa nova, ó, não tem surpresa, ó. Felizmente ali onde a gente está usando como ponto de ancoragem está bem firme. Então só um pontinho aqui, só um pontinho do outro lado. Soltei aqui, a peça está fixa. E o que eu vou fazer agora? Como a minha referência, a gente vai ter que ter sempre a mesma referência, é a tampa. Eu solto a tampa. E agora eu esqueço o assoalho ali do porta-malas, que ele tá solto. 8. Deixa eu ver desse lado aí. 8. Tá bom. Teoricamente tá bem alinhado. O que eu vou fazer agora? Provavelmente aquele cara que eu já vi que trocava isso aqui em 2 horas, ele sabe exatamente todos os truques que ele precisa fazer pra não ter... Opa! Me queimei. Eu me queimei, Bianca. Não dá risada disso. Agora... Bom, peraí. Deixa eu abrir só um pouquinho. Olha, ele já tá quase que encostado aqui na parte de cima. E a gente nota uma distância bastante interessante aqui, ó. Daqui até ali. Ou seja, a gente tá quase que no alinhamento ideal. O que me deixa bastante feliz. Deixa eu pegar minha caneta. Será que ela tá aqui dentro? Tá. Pronto. Então o que eu vou fazer? Só para ter uma ideia. É isso mesmo? Deixa eu ver. Na verdade, o que acontece? Essa parte ela não tem referência por enquanto. Eu vou precisar aprender a soldar outra. Mas aqui, ó, é a referência que eu quero, tá? Eu vou marcar aqui e do lado de lá mais ou menos o que eu vou precisar fazer. Mas eu tô feliz por enquanto, tá me agradando o resultado. E o que a gente vai fazer? Eu vou abrir de novo essa tampa, vou prender agora essa chapa aqui e vou pontear por dentro. Então eu vou dar provavelmente 3 pontos aqui e 3 pontos ali, que talvez já sejam suficientes para segurar a estrutura no lugar. E depois, se eu achar que não é o suficiente, a gente dá mais alguns pontos. Só que para pontear dessa forma que a gente está querendo, eu vou precisar apertar com esse alicate aqui. Ó, infelizmente não é um programa de TV a cabo e a gente não consegue fazer as coisas da forma que a gente conseguia. A gente parou o vídeo anteontem porque eu precisava carregar o acetileno, precisava trocar o cilindro de acetileno. Desde então começou uma chuva e está inviável aqui para a gente continuar trabalhando na combinha. Provavelmente hoje a gente já não conseguiu e amanhã também a gente não vai conseguir. Então esse vídeo a gente vai ter que finalizar agora. E eu peço desculpas a vocês porque eu gostaria de ter avançado um pouco mais na fixação dessa chapa, mas não deu. E de qualquer forma, a semana que vem a gente vai voltar com a continuação. A notícia boa, a Bianca pode mostrar aqui, a variante saiu do lugar, tá? Que a variante nos prendia aqui até segunda-feira. Hoje a gente está finalizando o vídeo na terça-feira à tarde e a ratona já está ali estacionada e logo vocês vão ter
ótimos vídeos dessa variante. Muito obrigado por verem os nossos vídeos e eu espero que a semana que vem a gente já consiga evoluir aí nessa parte de solda.